Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens. Pastor Milton começou na semana passada em João capítulo 1 e hoje nós vamos para João capítulo 3, falar sobre o primeiro grande e transformador encontro de Jesus com alguém. E o capítulo de número 3 nos fala sobre Jesus encontrando um homem chamado Nicodemos. Nós vamos falar sobre isso nessa noite, meditar na palavra do Senhor. Então quero convidá-lo a abrir comigo em João, capítulo de número 3, versículos de 1 até o versículo de número 10. João 3, de 1 a 10. Você pode acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ponto. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é mestre em Israel e você não sabe essas coisas? Vamos orar mais uma vez? Senhor, grato nós somos ao Senhor. Muito gratos, ó Deus, pela tua palavra. E agora nós te rogamos, Pai querido, que o Senhor possa trazer direção, graça ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos a Tua verdade, a Tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você olhasse comigo na sua Bíblia para o versículo de número 25, do final do capítulo de número 2. Aqui nós temos uma afirmação muito importante sobre quem é Jesus. O versículo de número 25 diz: ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele, Jesus, ele mesmo, sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece o coração humano. Jesus conhece o nosso coração mais do que a gente pode conhecer. Nós temos uma ideia de que nos conhecemos muito, não é? Frequentemente, nós achamos que sabemos tudo sobre nós mesmos. Até que de repente você tem uma conversa com alguém muito sábio e que analisou alguma coisa a seu respeito. Seja um amigo, seja uma amiga, seja talvez um conselheiro bíblico, seja talvez um discipulador, seja talvez um terapeuta. E aí você começa a ouvir coisas a seu respeito e você diz: peraí, eu não sabia que era tanto assim. Ou mesmo quando você resolve fazer uma espécie de preenchimento de alguma ficha a respeito de personalidade. E aí você tem umas perguntinhas lá: você é assim? Marque de 1 a 10. Você é assado? Marque de 1 a 10. E você vai fazendo aquilo e talvez no final você se assuste de pensar: puxa vida, eu acho que eu não conhecia algumas características a respeito de mim dessa forma. Mas é interessante porque o texto do capítulo de número 2, versículo 25, diz que Jesus conhecia o coração humano. E isso é importante para essa reflexão nessa série de mensagens, encontros com Jesus, sabe por quê? Porque vez após vez, encontro após encontro de Jesus com diferentes pessoas, nós vamos encontrar Jesus revelando, trazendo à tona e descortinando as verdadeiras razões e motivos do coração humano.
E aqui eu queria que você entendesse um pouco a respeito do nosso próprio coração. A Escritura diz que o nosso coração, ele é corrupto. A Escritura diz mais, ela diz que além de cheio de corrupção, o nosso coração também é cheio de engano. E é exatamente por isso que nós muitas das vezes não conhecemos as sutilezas, os meandros, os detalhes do nosso coração. Por certo que cada um de nós aqui tem um quartinho dentro do coração, que é daqueles quartinhos meio secretos, que só a gente tem a chave, que só a gente conhece. E lá dentro desse quartinho, as coisas talvez não estejam exatamente no lugar. Eu gosto de pensar isso porque em nossas casas, frequentemente, nós também temos esses quartinhos, não é? É bem possível que você tenha um cantinho da sua casa, que é um cantinho que você jamais teria coragem de mostrar para qualquer visitante. É aquele cantinho que normalmente você puxa a porta logo quando alguém toca o interfone ou a campainha. Fecha aquela, guarda tudo lá dentro. Às vezes pode ser um quartinho de despensa, de despejo, vulgarmente conhecido como o quartinho da bagunça. Não é? Vulgarmente conhecido. Interessante porque o nosso coração também nós temos esses lugares que nós conhecemos pouco. Algumas coisas que nós não conseguimos perceber em que medida, por exemplo, nós estamos presos ou escravizados. Às vezes nós pensamos que algumas coisas são, por exemplo, apenas marcas da nossa personalidade, quando talvez sejam pequenos pecadinhos que a gente costuma acalentar ao longo dos anos. Às vezes nós imaginamos que algumas coisas são apenas traços, por exemplo, de coisas que nos marcaram ao longo da nossa história, choques, problemas, traumas. Mas às vezes também são pequenas coisas que a gente decidiu tratar e cuidar como se fossem nossos probleminhas de estimação. Às vezes nós achamos, por exemplo, que algumas circunstâncias são difíceis de lidar e tem algumas coisas que a gente não consegue perdoar porque é muito difícil perdoar. Mas às vezes, se a gente investigar de fato o nosso coração, nós podemos descobrir que talvez sejam alguns perdões que a gente segura eles assim bem na coleirinha e diz: eu não vou te liberar não. Eu quero só tentar te convencer na abertura dessa mensagem que o meu coração e o seu coração é muito profundo. E muitas das vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Esse texto que nós temos diante de nós, no capítulo 3, é seguido de um texto que é muito conhecido por todos nós. É o texto que está no capítulo de número 4, que fala a respeito da mulher samaritana. Você se lembra dessa história? Mulher samaritana é aquele encontro que Jesus tem no poço de Jacó com uma mulher. Não era comum que judeus falassem com samaritanos, não era comum que judeus falassem com mulheres em público, especialmente uma samaritana. E também seria muito estranho que Jesus conversasse com uma mulher que tinha um histórico de vida sentimental, pessoal e sexual um pouco questionável. Essa mulher já tinha passado por 5 relacionamentos conjugais e nenhum deles tinha, de fato, sido um casamento sólido. Mas Jesus então se aproxima dessa mulher e Jesus oferece para essa mulher algo que ela não podia ter de si mesma. Jesus oferece para ela a água da vida. Jesus demonstra que no final das contas, o coração daquela mulher tinha uma sede, e a sede que ela tinha só podia ser saciada por Jesus. Mas eu queria que você entendesse que essa história talvez seja mais fácil de ser compreendida do que a história do capítulo 3. Sabe por quê? Porque não é difícil para nós imaginar que alguém que não era religioso, de que uma mulher que não tinha zelo e cuidado pela verdadeira religião, de que tinha uma vida bagunçada emocionalmente, sentimentalmente e sexualmente, não é difícil para nós imaginarmos que esse tipo de pessoa precisa de Deus. Na verdade, nós temos a ideia, meio que um estereótipo na nossa cabeça, e quando a gente vê alguém que vive em pecado, que vive uma vida desajustada, promíscua, que não vai à igreja, que não tem compromissos com as coisas de Deus, a gente diz: fulano precisa de Deus. Não é mais fácil? Às vezes tem essa ideia de que essa pessoa precisa muito de Deus, muito mesmo. Mas o nosso texto é um texto mais complexo. Sabe por quê? Porque o nosso texto nós estamos lidando com um homem que não se enquadra nesse estereótipo.
O nosso texto, capítulo de número 3, começa a nos falar de um homem chamado Nicodemos. E quem é esse homem? Ele era um fariseu. Ele era um homem religioso. Ele era um homem zeloso pela lei de Deus e compromissado com a lei de Deus. É muito possível que Nicodemos, desde a sua tenra infância, já tivesse contato diário e constante com a palavra de Deus, com a escritura do Antigo Testamento. É bem possível que Nicodemos sabia de cor partes enormes do Antigo Testamento e pudesse simplesmente falar assim de pronto. Nicodemos, recita para nós Gênesis de 1 a 10. E ele simplesmente soltar e falar facilmente, sem nenhum tipo de dificuldade. Ele era um fariseu. Ele fazia parte da seita mais rigorosa, religiosamente falando, que existia entre os judeus, no tempo de Cristo Jesus. E o texto diz mais. O versículo de número 1, olha na sua Bíblia comigo, diz que Nicodemos, além de ser um fariseu, um religioso, ele era ainda um dos principais no meio do seu povo. Ele era um homem de destaque. Provavelmente, se eu e você estivéssemos lá na Palestina naquele tempo e nos encontrássemos com Nicodemos, nós jamais imaginaríamos que Nicodemos era um sujeito que precisava de conversão. Se a gente se encontrasse com a mulher samaritana, provavelmente diria, essa mulher aí precisa de Jesus, né? Vamos caminhar devagar com essa dona aí, precisa pregar o evangelho para ela, a vida dela é meio bagunçada, desajustada. Mas talvez se a gente olhasse para Nicodemos e dissesse, não, mas isso é um cavalheiro, isso é um homem de Deus, um homem sério, cheio de conhecimento. Olha como é que ele cita a Bíblia, olha como é que ele fala das coisas de Deus. Mas é interessante, porque há uma diferença muito grande entre o encontro de Jesus com a mulher samaritana e o encontro de Jesus com Nicodemos. Com a mulher samaritana, Jesus é mais doce. Jesus, ele conversa mais. Ele dá mais espaço. O diálogo rende mais. Jesus começa falando sobre água, pede ela alguma coisa. Até que no final, depois de conversar um longo tempo com a mulher samaritana, então Jesus confronta o pecado do coração dela. Mas não é assim com Nicodemos. O texto diz no versículo de número 2 que Nicodemos vai de noite e ele escolhe uma hora provavelmente estratégica. Ele é o maioral entre o seu povo, ele é um religioso de grande quilate, ele então vai na parte da noite, provavelmente se escondendo das pessoas, não querendo que ninguém saiba que ele está indo conversar com Jesus, com aquele rabi jovem que tem feito milagres e dito que é o próprio Deus. Então ele vai à noite. Ele vai de maneira silenciosa, calada, então se aproxima e diz algo lindo, não é? A frase, o que ele diz para se apresentar a Jesus é muito bem feito, é muito bem dito. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É muito diferente do que a mulher samaritana diz, não é? Porque a mulher samaritana é mais simples, ela é mais objetiva. Ela olha para Jesus e fala, você sendo judeu conversando comigo? Que história é essa? Você tem uma água melhor do que essa água aqui? Não sei não. Aquela mulher samaritana é bem mais simples, ela é bem mais direta. Nicodemos é mais pomposo, não é? Rabi, sabemos que és mestre em Israel. É até bonito alguém chegar perto de você e dizer alguma coisa assim, não é? Imagina, alguém chega perto de mim e dissesse alguma coisa assim, Pastor Felipe, sei que tu és pastor na IPR. Seria bonito demais isso, coisa linda de ouvir, né? Sei que tu ensinas com maestria. Eu ia ficar até empolgado, né? Não é tanto, não precisa de tanta coisa assim. Mas por mais pomposo, por mais exageradamente cuidadoso que Nicodemos seja, Jesus, no caso de Nicodemos, é muito mais direto, muito mais preciso e muito mais pontual. O texto diz que Jesus responde no versículo de número 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pum. Você entendeu esse diálogo aqui? Está claro para todo mundo? Nicodemos, de um lado, reis, rabi, sabemos que tu és mestre em Israel, e Jesus diz, beleza, mas deixa eu falar um negócio, chega de conversa fiada, você precisa nascer de novo. Pum, a queima-roupa. Não tem nem o que pensar. Eu acho que Nicodemos talvez tenha ficado, a Bíblia não diz isso claramente, mas a gente pode supor que Nicodemos talvez tenha ficado até ofendido com isso. Não deu tempo para Nicodemos respirar assim, mas eu não tinha te perguntado nada. Eu estava ainda só na parte da apresentação. És rabi, mestre em Israel.
E Jesus já diz claramente, se você não nascer de novo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. Jesus, de maneira muito pontual, direta, curta, confronta o coração de Nicodemos dizendo, olha, você precisa nascer de novo. Gente, mas peraí. Eu preciso que você tenha a dimensão do que está acontecendo aqui, sabe por quê? Esse é um homem que passou a vida inteira convicto de que ele era um bom religioso, de que estava tudo certo, de que a vaguinha dele para o céu já estava garantida. Nicodemos é um sujeito que está chegando perto de Jesus simplesmente para louvá-lo, para dizer, olha, você é um bom rabi, que bacana, gostamos de você, seu ensino é interessante. Você poderia de repente fazer parte do nosso clube dos fariseus, a gente pode fazer sua carteirinha. E aí você fazer parte dos religiosos. Nicodemos é um sujeito que tem certeza da sua salvação. Passou a vida inteira, ele conhece a palavra, ele conhece os mandamentos, ele sabe recitar os 10 mandamentos de cor. E talvez tivesse a ideia de que até era um ótimo cumpridor dos 10 mandamentos. E Jesus diz de maneira pontual, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai ser salvo. Se você não nascer de novo, toda a vida religiosa que você nutriu a vida inteira, tudo isso não vale nada. Porque uma vida religiosa, mesmo que estritamente religiosa, sem o novo nascimento, não vale nada. É isso que Jesus está dizendo para ele. Mas há um detalhe aqui que eu queria que você percebesse nesse texto. Jesus diz para Nicodemos que ele não poderia ver o reino de Deus. É bem possível que João não tenha narrado para nós aqui que Nicodemos foi se encontrar com Jesus de noite à toa. Porque a palavra noite, todas as outras vezes que aparece no Evangelho de João, é usada de maneira metafórica. O que significa isso? De que João usa a palavra noite não exatamente para falar sobre noite, como nós estamos agora, mas para falar sobre a escuridão do coração humano. Para falar sobre o pecado, para falar o quão escura, o quão noturna pode ser a vida da nossa alma, o quanto eu e você podemos viver e acabar vivendo em trevas se nós não tivermos a luz de Deus que ilumina todos os homens. Na semana passada, o pastor Milton nos conduziu no capítulo 1, que afirmava que Jesus é a luz. Ele é a luz que vê aos homens para iluminar a escuridão do nosso coração, para nos tirar dessa noite contínua do pecado e jogar luz sobre nós, iluminar as trevas do nosso coração. E agora, no versículo de número 3, é como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos, Nicodemos, preste atenção, você acha que você enxerga, você acha que você vê tudo, você acha que as coisas estão claras para você, mas deixe-me dizer uma coisa, você na verdade está na escuridão. A noite que está aqui fora está também dentro do seu coração. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Você não vai conseguir ver o reino de Deus. Quão chocante foi isso, não é? Porque Jesus está aqui confrontando algo que eu queria que você entendesse claramente. Jesus está aqui confrontando a autossatisfação presunçosa do coração de Nicodemos. Nicodemos é um sujeito religioso, satisfeito demais com a sua própria religião, satisfeito demais com a sua própria condição. E por que na abertura dessa mensagem eu disse a você que o nosso coração é enganoso e corrupto? Para que eu e você entendamos de que os ídolos religiosos que nós podemos nutrir são os mais difíceis de serem compreendidos. Quando nós encontramos pessoas idolatrando dinheiro, é fácil perceber idolatria. Quando nós encontramos alguém idolatrando sexo, é fácil perceber que isso está errado. Quando nós encontramos alguém idolatrando coisas, bens materiais, outras pessoas, é fácil descobrir que isso não está de acordo com a vontade de Deus. Mas quando nós encontramos alguém idolatrando a própria religião, esse talvez seja um ídolo profundo demais do nosso coração. Você percebe isso? É mais difícil de perceber. É mais difícil porque isso produz no nosso coração uma espécie de autossatisfação presunçosa, de achar que está tudo bem, eu faço as coisas certas. Eu sou um Nicodemozinho que vou à igreja todo domingo, que guardo a lei, que faço as coisas conforme a vontade de Deus.
eu cumpro os ritos evangélicos, eu tenho uma boa Bíblia em casa, a minha Bíblia é revista e atualizada. Olha que maravilha. Está tudo certinho. Eu tenho um compromisso religioso todo perfeito, mas talvez o meu coração esteja na escuridão. Nicodemos responde, né? Perguntando: Senhor, como pode um homem nascer já sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de novo? E Jesus, então, direto, objetivo, diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui sobre o novo nascimento? Jesus resolve usar uma comparação que é perfeita. Sabe por quê? Porque no meu nascimento e no seu nascimento, você não fez nada. Se tem uma fase na nossa vida em que nós somos inteiramente passivos e dependentes, tem a ver com o nosso nascimento. Você não escolheu o dia que você nasceu, você escolheu a hora que você nasceu, você não escolheu a família em que você nasceu, você escolheu nem nascer. Você só nasceu. E Jesus está dizendo para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Mas nascer não depende de você, não depende da sua boa religião, não depende das coisas que você faz, não depende do seu exercício, não depende de você memorizar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não depende de nada que você faça, porque o novo nascimento não depende de esforço próprio. O novo nascimento é uma ação de Deus e não uma ação do homem. No novo nascimento, quem age é o próprio Espírito de Deus. O versículo de número 6, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo, e o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo de Deus. Se você não entender isso, Nicodemos, de nada vale sua religião, de nada vale seu compromisso externo de religiosidade. Deus precisa agir dentro do seu coração, Deus precisa consertar o seu coração. Você não pode se sentir tão confortável assim, Nicodemos. As coisas não estão tão boas para você quanto você imagina, Nicodemos. Porque o verdadeiro novo nascimento é produzido do céu e não na terra. Jesus estava deixando claro para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito. No versículo 5 ele diz isso. Nicodemos precisava que o coração dele fosse purificado. Nicodemos, a noite não é escura só aqui fora. A noite é escura também dentro do seu coração. Então você está em trevas. A luz precisa iluminar você. O Espírito precisa regenerar você. Você precisa nascer de novo. Mas no versículo de número 7, Jesus diz para Nicodemos, e eu começo a imaginar que nessa altura da conversa Nicodemos já estivesse com os olhos arregalados, tentando entender o que aquele rabi, mestre em Israel, estava dizendo para ele assim tão diretamente. E no versículo 7, Jesus diz para ele: não te admires de eu te dizer, importa você nascer de novo. Gente, e aqui Jesus está fazendo algo realmente confrontador para o coração de Nicodemos. O versículo de número 7, Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, ok, você é um religioso, mas você também precisa nascer de novo. Você compreende que Jesus está colocando Nicodemos aqui no mesmo nível da mulher samaritana? Você compreende que Jesus está colocando Nicodemos aqui no mesmo nível de qualquer gentio, de qualquer publicano, de qualquer um daqueles pecadores que talvez Nicodemos tenha passado a vida dele inteira olhando e dizendo: nós somos os santos, eles são os pecadores. E agora Jesus está nivelando Nicodemos e dizendo o seguinte: olha, você também precisa de novo nascimento. Você é como qualquer um dos homens ou mulheres, perdidos em pecados, cegos na escuridão do pecado, e você também precisa de novo nascimento. É chocante isso que Jesus está dizendo. Eu fico imaginando a cabeça de Nicodemos pegando fogo e pensando: esse rabi é ousado demais. É possível que ele está dizendo que eu sou como qualquer outra pessoa que precisa nascer de novo. Mas era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Eu queria que você aprendesse 3 lições importantes nesse texto comigo. A primeira lição que eu queria que você aprendesse é de que ninguém foge do veredito de ser declarado pecador diante de Deus. Esse texto
O Senhor Jesus nos ensina de maneira muito clara de que não importa o quão religioso alguém seja, não importa o quão moralmente apresentável alguém seja, não importa quão higiênico moralmente alguém seja, todos os homens são pecadores. E esse é o veredito final diante de Deus. Esse texto ensina a mim e a você, irmãos, que não existe para Deus essa ideia de uma moralidade externa, bem apresentada, de alguém que faz tudo certinho, coloca as coisas todas no lugar e diz, olha, eu não creio em Jesus, mas eu sou justo, eu sou alguém bom, eu sou alguém que faz as coisas corretas. Isso de nada vale. Isso de nada vale se o nosso coração não for regenerado. Isso de nada vale se nós não formos de fato convertidos. Isso de nada vale se de fato eu e você não tivermos nascido de novo. Esse primeiro encontro com Jesus é um encontro que ensina a mim e a você, talvez o primeiro passo para que nós lidemos na nossa evangelização, no nosso convívio, com pessoas que habitam e vivenciam o mesmo ambiente que nós. Pessoas que às vezes simplesmente por se comprometer religiosamente com a verdade de Deus, religiosamente com a igreja, se sentem já, presumem que já são salvos, que está tudo certo, que está tudo ok. E o que eu quero te convencer é de que talvez este seja o mais perigoso ídolo do nosso coração. Quando nós julgamos de que porque fazemos as coisas direitinho, nós já ganhamos e conquistamos e garantimos a bênção de Deus. Deixa-me colocar de maneira simples. Nenhum de nós aqui entrará no céu porque nós somos moralmente perfeitos. Nós só vamos entrar no céu porque sendo imorais, muitas das vezes, e moralmente imperfeitos, ainda assim o sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado e por causa da justiça dele nós somos salvos. Você vai entrar no céu por causa da cruz. Você vai entrar no céu por causa de um sangue derramado. Você vai entrar no céu exatamente porque, sendo imperfeito, você decidiu crer, pela fé que Deus habilitou e deu a você, crer naquele que é perfeito. Nós não entramos no céu porque nós somos perfeitos, mas porque Cristo Jesus é perfeito. Esse é o veredito que está sobre todos os homens. Todos os homens são pecadores. E eu queria que você entendesse nessa série Encontros com Jesus, que esse é uma primeira compreensão importante para nós evangelizarmos pessoas. Porque às vezes nós achamos que algumas pessoas, nós não temos muito como evangelizá-las. Elas são muito moralmente apresentáveis, não é? Fulano é tão bem, tão certinho, ele é um bom pai de família, uma boa esposa, uma mãe bacana, eles são tão certinhos, tão corretos. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz assim, fulano é tão certinho, só falta Jesus. Não é assim? Só falta Jesus. Mas se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta o essencial, falta o mais importante. Aquilo que de fato transforma a vida é o Senhor Jesus, não uma capa externa, moral, bonitinha, agradável. Irmãos, o primeiro passo é eu e você reconhecermos que qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, seja ela moralmente questionável, moralmente perdida ou moralmente impecável, todos os homens são pecadores. Todos carecem da glória de Deus. Nós não podemos julgar meramente por aparência, mas saber que no coração é que está a chave para nós compreendermos o ser humano e a nós mesmos. A segunda coisa que esse texto nos ensina é de que além de que ninguém foge do veredito de ser um pecador, o pecado, Jesus nos ensina, tem dimensões interiores e profundas. Irmãos, entenda uma coisa sobre pecado. Pecado não é só aquilo que nós fazemos externamente. Se nós achamos que pecado é só aquilo que nós praticamos externamente, então a nossa visão de pecado é muito pobre. E a possibilidade de nós sermos enganados é gigantesca. Porque é bem possível que aqui no nosso meio, nessa congregação, nós não tenhamos pessoas praticando pecados externos flagrantes, muito claros e muito óbvios, não. Não é à toa que no meio evangélico a gente teve a péssima ideia de descrever pessoas como santas, simplesmente eliminando os pecados externos, não é?
fulano não faz isso, fulano não faz aquilo outro, fulano não vai em tal lugar, fulano não diz isso, fulano não diz aquilo outro. Então, se ele não faz isso tudo, está tudo certo. Jesus está dizendo para um homem que talvez se você ficasse 2 horas conversando com Nicodemos, você saísse dessa conversa e dissesse assim: eu não vejo nada que desabone esse sujeito. Sujeito crente esse aí. Cara firme, boa teologia, fariseuzão, chique mesmo. O homem é firme, convicto, sujeito de palavra. Gostei desse cara. O cara é bom, o cara é firme. Mas Jesus conhece o coração mais do que a gente, não é? Jesus gasta alguns minutinhos conversando com Nicodemos e sai dessa conversa dizendo: Nicodemos, esquece não, tá? Você precisa nascer de novo. Você não é crente, Nicodemos. Você não é convertido, Nicodemos. Como assim, Jesus? É porque o pecado tem uma dimensão interior muito mais do que uma dimensão exterior. O pecado, quando vem à tona, quando ele assume a sua dimensão externa em atos pecaminosos, numa palavra, num xingamento, numa promiscuidade, numa imoralidade sexual, num descompromisso, numa indiferença, numa preguiça exagerada, em glutonaria, maledicência, quando o pecado explode, se torna ações, práticas, palavras, atitudes, isso é apenas uma expressão, é apenas um sintoma de algo que está lá no nosso coração. O pecado é muito mais profundo, irmãos. Nós não estamos pecando apenas quando nós fazemos coisas horrorosas. Às vezes nós estamos fazendo coisas lindas, mas ainda estamos em pecado. Lindas. É tudo tão bonito, tudo tão bem feito, mas talvez a intenção do nosso coração seja pecaminosa. Talvez aquilo que está lá no nosso coração não seja verdadeiro. Jesus já havia dito a outros fariseus o seguinte: olha, tomem cuidado, porque vocês vão para a esquina das praças com vestes talares e pomposas, cheios de coisas penduradas e anexadas, e vocês fazem orações em voz alta, clamando a Deus, dizendo todos os nomes de Deus em hebraico, orações lindas que se alguém escrevesse dava para registrar, coisa maravilhosa. Mas Jesus diz: eu não quero que vocês, meus discípulos, orem dessa forma. Não é assim que eu quero que vocês orem. Porque quem ora assim já tem a sua recompensa. A recompensa do aplauso dos homens, do louvor dos homens, da satisfação dos homens que diz: olha o quanto que ele é crente. Olha como ele ora. Que oração espetacular. Jesus diz: você, quando orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta atrás de você e fale ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O homem vê o externo, o homem vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. O pecado tem uma dimensão interior. Talvez nós tenhamos pessoas que sejam ao nosso lado, que são religiosas ou moralmente impecáveis. Isso tem nada para falar. Mas talvez tenha um coração longe de Deus. Não se prenda tanto às aparências. Fale o coração. Terceiro e último lugar. Jesus ensina que todos os homens estão debaixo do veredito de serem pecadores. Que o pecado tem uma dimensão interior. E de que o pecado, no final das contas, é dizer não para Deus. Jesus estava querendo deixar claro para Nicodemos que Nicodemos, embora achasse que adorava a Deus, na verdade Nicodemos era um idólatra. E isso é talvez o ponto mais chocante desse texto. Como é que Nicodemos, sendo o homem que era, podia ser idólatra? Como? Eu queria que você entendesse que tem 2 possibilidades de nós sermos idólatras. Tem 2 possibilidades de nós estarmos longe de Deus. Tem sempre 2 caminhos para a gente dizer não para Deus. O primeiro caminho é o caminho do filho pródigo, é o caminho da imoralidade. Alguém que chuta tudo, que diz: cansei, eu vou pegar aquilo que é meu, eu vou gastar, eu vou viver imoralmente, eu vou ficar longe de todo mundo, eu vou ficar longe da igreja, eu vou ficar longe da minha família, eu quero me consumir, fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou viver minha vida, do meu jeito, as minhas regras. Esse é o caminho imoral de dizer não para Deus. Esse é o mais fácil de reconhecer.
É o mais fácil da gente perceber, mas existe um segundo caminho. O segundo caminho é a história do irmão do filho pródigo. O segundo caminho é alguém que não se afasta exatamente de Deus, que não se afasta da igreja, do meio cristão, do meio religioso, que continua fazendo as coisas certinhas, que continua andando na linha, tem boa aparência, continua vindo à igreja, continua estando na presença de Deus, ou pelo menos aparentemente na presença de Deus, continua lendo a Bíblia de vez em quando, gostando de louvores, ouvindo uma música evangélica, participando de algumas programações, sendo amigo do evangelho, mas não amigo de Deus. Esse é o caminho moral. Mas no final das contas, os dois caminhos são idolatria. Sabe por quê? Porque alguém pode ser imoral, idolatrar os seus próprios desejos, suas paixões, e se perder nisso completamente. Mas alguém pode ser muito moral e adorar a sua própria segurança, a sua própria autossatisfação, a sua própria religiosidade. Os dois caminhos são tão perigosos como qualquer outro. São dois lados de uma mesma moeda, quando o homem diz não para Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus. E a primeira lei de Deus que nós transgredimos quando nós pecamos é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quando nós fazemos de coisas, circunstâncias, desejos, paixões, ou quando nós fazemos da nossa religiosidade um Deus para nós, nós estamos quebrando a lei de Deus, dizendo não para Deus e nos sentindo seguros em nós mesmos. Exatamente esse é o caso com esse homem chamado Nicodemos. Jesus, irmãos, deve ser o centro da nossa vida. Jesus não pode ser apenas uma parte da nossa vida, é isso que esse texto nos ensina. Jesus não pode ser apenas um lado da nossa história. Ele não pode apenas dominar e controlar e ser autoridade em uma parte da nossa vida. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Ou nós somos completamente convictos e apaixonados pela glória de Deus em Cristo Jesus e temos nossa vida moldada por Ele. Ou nós estamos dividindo os espaços do nosso coração entre Jesus e os nossos ídolos pessoais. Não basta sermos moralistas sinceros como Nicodemos. Nós precisamos ser gente que nasceu de novo. Aqui eu queria terminar essa mensagem te dando talvez uma dica, uma sugestão, uma orientação. O nosso propósito nessa série de mensagens Encontros com Jesus é ver como Jesus encontra-se com pessoas diferentes e ao mesmo tempo semelhantes a nós. E despertar os nossos olhos para as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você conviva com muita gente que se enquadra nesse perfil Nicodemos. Talvez você mesmo olhe para o seu coração e diga, eu acho que eu me encontro um pouco nisso. Moralista, certinho demais, mas que precisa de novo nascimento. Eu queria insistir com você, que você olhasse no seu convívio, ao seu redor, as pessoas com quem você está, e perceba que talvez você tenha gente muito segura do seu lado, gente muito satisfeita, muito presunçosamente convicta de que está tudo certo, mas porque falta o essencial, falta nascer de novo. E você pode ser o instrumento de Deus para dizer para essas pessoas, olha, talvez você seja tão seguro de si mesmo, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Sem Jesus, você não tem nada. Você precisa de tudo, na verdade. Vamos orar? Queria te convidar a fechar os seus olhos.